Irmãos, estamos chegando ao fim de mais um grande discurso de Jesus. Nós temos o estudo de hoje e no máximo mais 2, que já não serão tão escatológicos como os demais. Então estamos chegando ao fim do estudo daqueles textos de Mateus 24 e hoje Mateus 25, que lidarão com a ideia de como estará o mundo logo antes da vinda de Jesus Cristo. Como serão os últimos momentos da realidade como nós conhecemos hoje. Obrigado, filha. A realidade é que Mateus capítulo 24, que nós estudamos nas últimas semanas, é um capítulo que não nos traz um retrato lá muito animador dos momentos que antecedem a vinda de Jesus. Nós vimos que serão tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de abalo nos céus, abalo na terra, perseguição aos crentes, a luta contra os judeus, um tempo de transformações políticas, geográficas, de perseguição religiosa. Segundo as Escrituras, o que Mateus 24 nos narra é que se trata dos piores anos, os piores tempos que esse mundo já viu. E é nessa época tão difícil de Mateus 24, que antecede a vinda de Jesus, que em algum momento a história vai mudar para sempre com o retorno de Jesus. Ele vai vir com poder, vai vir nas nuvens, com poder, com grande glória, e todas as pessoas do mundo verão Jesus voltando para a história. E essa vinda de Cristo, no que diz respeito àquele momento exato do retorno de Jesus, isso simplesmente não foi revelado nem a nós, nem aos anjos, nem ao próprio Filho. O dia e a hora da vinda de Jesus não foram revelados aos homens. Nós temos lidado com isso, esse momento exato em que Jesus vai descer. Isso há de ser uma enorme surpresa no final do mundo. Eu fico imaginando, talvez um dia, não sei se a gente vai passar, enfim, pela tribulação, mas a gente talvez se reunindo em algum lugar, numa caverna, numa casa, ou aqui mesmo, né? E Jesus voltando, ia ser legal, né? Voltar no meio do culto, né? Mas o que é realidade é que temos essa expectativa de 7 terríveis anos de quando Jesus vai voltar. Então, nessa tensão que existe entre uma época que se sabe que é o fim, mas o momento exato que é desconhecido, o que acontece é que a atitude das pessoas que estiverem vivas naquela época, essa atitude há de ser grandemente reveladora. O quanto alguém estiver preparado para o retorno de Jesus, isso vai revelar quão genuína era a fé dessa pessoa. O teste final, irmãos, de se alguém tem fé ou não em Jesus, nesse período que nós chamamos de grande tribulação, o teste final não vai ser a declaração pessoal de fé. Embora a declaração pessoal de fé seja importante no seminário, por exemplo, é trabalho de conclusão de curso ali na minha matéria. O teste final, se a fé de alguém vai ser genuína ou não no fim dos tempos, não é alguém se dizer cristão, embora seja necessário as pessoas se dizerem cristãs. O teste final, se alguém é crente ou não, se a fé é genuína ou não, não vai ser a afirmação de confissões de fé, históricas ou não. Embora confissões de fé históricas nos ajudam na formulação de doutrinas. Irmãos, nós vamos ver hoje que o teste final que revela se alguém é crente ou não no período da tribulação há de ser o quanto aquela pessoa se preparou com
com as suas atitudes para o retorno de Jesus. Na verdade, a realidade é que a existência de uma fé transformadora, ela não é exclusividade do período do fim dos tempos. Deixa eu dizer algo importante para vocês. Não existe fé teórica. Não existe fé retórica. Fé sempre é concreta. Fé sempre é visível. Fé sempre é comprovável. Aliás, Mateus é um livro que define fé a partir não do que a gente não consegue ver, que é o coração. A fé ela surge de forma invisível. Mas Mateus define fé não pelo que aconteceu lá dentro, mas pelos frutos do que aconteceu lá dentro, os frutos que surgem a partir do que aconteceu lá dentro. Para o Evangelho de Mateus e depois para o restante da Escritura, a fé, embora ela surja no íntimo das pessoas, fé sempre precisa ser vista. É quando a gente sente o aroma do fruto. É quando a gente percebe a cor daquele fruto que está vindo de cada pessoa, que a gente pode dizer, o fruto é bom ou o fruto é podre. Quer ver como fé é visível em Mateus? Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Não é o que a pessoa parece, é pelo fruto, é o que ela faz. Em Mateus capítulo 12, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Mateus 12, 33. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar de coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente conhece a fé de alguém pelo que a pessoa dá de fruto, inclusive o que ela fala. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O único convertido na parábola do semeador não é aquele que recebe o evangelho com alegria. Isso, 3 personagens da parábola recebem o evangelho. O único que é convertido naquela parábola é o que dá fruto. Finalmente, Mateus 21, 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, Jesus aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. Um exemplo de como era Israel. Israel se dizia verdadeiro, o verdadeiro adorador de Deus. Jesus olha para a figueira e diz: vocês são como essa figueira, vocês só têm folhas e não têm frutos. Vocês não são verdadeiros. E é nesse texto de hoje que nós vamos ver que é um texto longo. Nós vamos lendo aos poucos. Tudo que nós vamos encontrar nesse texto é um contraste entre o crente que dá frutos, ou seja, o crente que tem uma fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé frutífera, uma fé transformadora, em contraste com aquele que se diz crente, mas tem uma fé teórica, uma fé retórica, uma fé falsa, uma fé vazia, uma fé que não é comprovada pelas suas obras. Ou seja, essas pessoas se dizem crentes, mas na verdade são incrédulos religiosos. E no texto de hoje, nós veremos 3 grandes analogias de Jesus sobre o retorno dele. E nessas 3 grandes analogias, nós vamos ver como o crente reage ao momento do retorno de Jesus. As 3 grandes analogias que nós vamos ver, já vou entregar para vocês. Primeira é a analogia do ladrão. A segunda vai ser a analogia do patrão.
E a última analogia vai ser a analogia do noivo judeu. 3 grandes analogias. E como cada um responde ao ladrão, como cada um responde ao patrão, e como cada um responde ao noivo judeu, isso vai revelar se o camarada é crente ou não. Porque a ideia é que quem é crente manifesta frutos. E no caso da vinda de Jesus, o fruto é: quem é crente se prepara para a vinda de Cristo. Comecemos então. Crente verdadeiro se prepara, pois Jesus virá como um ladrão. Abra comigo então Mateus capítulo 24, versículos 40 a 44. Irmãos, eu não vou ler o texto várias vezes como eu faço normalmente. Eu vou ler uma vez e chega, porque nós vamos até o 25:13 hoje. Mateus 24, 40 diz assim: Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Desculpem que eu li em outra versão em relação ao que está lá no quadro. Estamos falando da metáfora do ladrão. Observe que no texto vai dar a ideia de que quem tem fé em Jesus prepara a sua vida como se Jesus fosse um grande ladrão que chega num dia e numa hora que ninguém sabe. Só que a metáfora do ladrão, ela começa no versículo 43. E o nosso texto começou no versículo 40. Eu preciso explicar para vocês versículos 40 e 41 primeiro, rapidamente. Versículo 40 e 41 dá um contraste entre 2 tipos de pessoas. Versículo 40, 2 homens estão no campo. Um é levado e o outro é deixado. Versículo 42, versículo 41, 2 mulheres estão no moinho, trabalhando no moinho. Estão fazendo farinha. Uma é levada e outra é deixada. O que esse texto quer dizer? Nós temos que lembrar que no versículo 31, quando Jesus volta, diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quando Jesus voltar, o texto do versículo 40 e 41 indica: vai haver uma ruptura nos relacionamentos humanos. O convívio entre crentes e não crentes vai ser interrompido abruptamente. Quando Jesus voltar, haverá uma separação definitiva. Os crentes verdadeiros são tirados e reunidos com seu povo nos céus. Os que não são crentes são deixados na terra para o juízo de Deus. Alguns têm descrito esse momento como o grande arrebatamento. Aliás, cuidado com algumas visões que tem por aí de arrebatamento. A visão que nós temos por aí de arrebatamento é carros desgovernados, aviões, não é? E mais, né? O camarada está lá, alguém chega em casa e fala: foi arrebatado. Por quê? Tem a roupinha no chão. Se tem alguma coisa que me deixa doido, essa visão de filme, que a pessoa foi para o céu porque tem a roupinha que ficou. Como se a pessoa fosse pelada para o céu. Desculpa. Não? Irmãos, a ideia do arrebatamento ela é bíblica. Algumas interpretações, a realidade é que algumas interpretações não consideram que o arrebatamento vai acontecer assim. Mas nós entendemos que nesse momento da volta de Jesus, todos os crentes se encontram com Jesus nos ares. Isso é uma espécie de arrebatamento, mas a roupinha vai, tá bom?
Um arrebatamento observável. Um arrebatamento que cria essa separação agora final. Crentes são tratados de um jeito e os incrédulos agora vão sofrer. Agora, o que é interessante do versículo 42, dos versículos 40, 41 e 42, é que tudo acontece, embora na grande tribulação, em meio àquele caos e tudo mais, as pessoas estão tentando voltar à sua vida de forma normal. Há homens no campo, há mulheres fazendo farinha, e de repente chega o fim. E esse de repente chega o fim traz uma observação no versículo 42, e a observação é: vigiai. Vigiai. Porque quando o fim vier, não dá mais tempo. As pessoas que se relacionavam nessa vida, haverá essa ruptura quando uma delas não é crente. Jesus vai chegar, nós temos que vigiar. E aí chega a analogia do ladrão, porque Jesus, ele virá como um ladrão. A ideia é que quem tem fé em Jesus manifesta aquilo que um pai de família faz quando imagina que pode ter ladrão na sua casa. A característica de quem tem fé em Jesus é alguém que vive a sua vida em vigilância preventiva. Ou seja, os crentes aqui manifestam uma santa paranoia com a vinda de Jesus. Crente verdadeiro vive a vida cristã como se vivesse a vida normal com medo de ser assaltado. O que é interessante é que a gente está muito acostumado que até aqui na igreja, no meio evangélico, a gente fala muito, ou fala muito não, mas fala mais de oração, não é verdade? Oração é mandamento, não é? Temos que orar, não temos que orar uns pelos outros. Oramos aqui, oramos em casa, temos pedidos de oração, mas a gente se esquece que em muitos textos, junto com o termo orai, aparece um outro verbo: vigiai. São 17 ocorrências em todo o Novo Testamento do vigiai e orai. E especialmente no fim dos tempos, esse termo vigiai é importante. Irmãos, se a gente vivesse em guerra, se a gente tivesse a consciência que a gente vive em guerra, a gente teria uma vida muito mais atenta. Mas no que diz respeito ao fim dos tempos, a ideia é que o crente verdadeiro, ele não descansa. Jesus vai voltar. Jesus é como esse ladrão que chega de repente. O crente, então, ele precisa viver a sua vida cotidiana no fim dos tempos, talvez indo para o campo, talvez fazendo farinha, mas com uma vigilância constante, sabendo que Jesus vai retornar, e a cada momento. Isso pode acontecer. Os irmãos sabem, já perceberam que eu sou um tanto quanto paranoico, no bom sentido, se é que existe um bom sentido, no que diz respeito à segurança, né? Hoje fizemos nosso treinamento aqui, está todo mundo já posicionado aqui, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Na hora do louvor até conversei com o Felipe, falei, nossa, o pessoal está dormindo aí hoje, né? Mas estão meio posicionados, né? Ó, que eu dou a palavra, não vou dar não vou dar a palavra, não vou brincar com isso. Se eu falar é de verdade, né? Mas é interessante que, eu já comentei com os irmãos hoje de manhã, sempre que eu vou num lugar, eu penso numa rota de fuga, sempre. Chego num lugar novo, dou uma olhadinha, chego no banco, falo, se entrar alguém atirando aqui, para onde eu vou? E de fato isso é necessário. A gente vive num mundo que essas coisas acontecem. Me lembro que, fim do ano passado, a gente tem as devocionais na Polícia Militar. Então, era o Elias, pastor da IECA, e 15 para 7 da manhã eu recebo um WhatsApp, uma ligação, alguma coisa, não lembro exatamente como foi, mas era uma quarta-feira, de terça para quarta-feira, cedinho de manhã, e era o pastor da IECA, e ele dizendo o seguinte, Pedro, cara, aconteceu alguma coisa na cidade, que a polícia está tudo estranho aqui. Liguei o jornal, tinham invadido os bancos ali na praça principal ali,
explodido o caixa lá, a Caixa Econômica que o Sérgio trabalha, o Banco do Brasil, tinham matado, acho que 2 PMs morreram. Enfim, interessante que poucos meses antes Atibaia tinha saído na Globo, como uma das cidades mais seguras do Brasil, que tem muralha eletrônica, não é? Mas é interessante que as coisas acontecem de repente. Era meio que véspera de Natal, sabe? Não, a véspera, mas aquela semana que antecede. Ninguém vai imaginar todo mundo saindo para comprar presente. De madrugada tem tiroteio com fuzil no meio da cidade. Irmãos, assim vai ser a vinda de Jesus. Quando está todo mundo imaginando, acho que o pior já passou. Pum! Ele volta. E o crente verdadeiro, ele está preparado. Não vou lhe dar já o que é estar preparado. Ele vive a vida falando, nossa, acho que é hoje. Ou especialmente quando vierem esses eventos terríveis da tribulação, fala, cara, é agora. Não sei, está preparado, está preocupado com isso o tempo todo. O crente verdadeiro se prepara porque na primeira analogia, Jesus volta como se fosse um ladrão. Pega todo mundo de surpresa. Mas há uma segunda analogia, nos versículos 45 a 51, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Estamos na mesma versão aqui. Feliz o servo a quem seu senhor encontrar, fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora. Olha a frase, o meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O crente verdadeiro, nessa segunda analogia, nessa segunda parábola, nessa segunda metáfora, ele se prepara. Porque a ideia é que Jesus vai vir como um patrão. Vou explicar para vocês. Jesus primeiro vem como um ladrão, segundo como um patrão. A vinda de Jesus é como alguém que saiu da sua casa e deixou o funcionário cuidando da casa. Aliás, não é nem funcionário. A palavra que está aí, talvez esteja traduzindo na sua versão, o Senhor deixou o seu escravo. Servo é uma forma bonita de falar, escravo, encarregado da sua casa. Mas um dia o Senhor vai voltar, o patrão vai voltar. É mais ou menos como acontece quando você está em obra em casa, né? Você começa a fazer obra, né? Tá lá, reforma, né? E de repente você percebe que a coisa não está andando, né? O que você faz? Se deixar a turma da obra muito à vontade, às vezes a turma faz o que quer e quando quer. Sugestão para os irmãos aqui, né? Momento aqui, reforme a sua casa, né? Reforma e construção do sermão. Lembra de um empreiteiro que ele falava assim, o senhor me avisa quando o senhor vier aqui. Claro que não, tá doido? Oi, tô indo aí. Se eu aviso que eu vou, o que acontece? Tá todo mundo lá, uniformizado, trabalhando, não é? Sabe o que eu fazia? Eu nunca avisava. Chegava lá, não tinha ninguém. Eu falei, não é possível. 3 da tarde. Não, veja bem. A obra. É essa a ideia aqui. Mas o texto vai dizer, o que é estar preparado? Ele fala de um escravo fiel.
Um escravo fiel é aquele funcionário de confiança que, quando o patrão sai, trabalha e faz tudo como se o patrão estivesse ali. Como se o patrão fosse voltar. Veja, é mais uma vez a diferença entre o crente e aquele que só se diz crente. É como a fé desse crente, ela é expressa nas suas ações. Diz o texto, servo fiel e sensato, ou sábio, ou prudente. Interessante que essa palavra fiel significa literalmente lealdade que vem da confiança. Ele é leal porque ele confia no Senhor. O texto apresenta aqui que esse crente verdadeiro, ele confia tanto nesse seu Senhor, que ele cuida dos demais servos, dos demais trabalhadores, esperando que esse Senhor vai voltar e vai cumprir o que prometeu quando voltasse. O texto diz, ele é um servo fiel. Fiel e agora prudente. É interessante que essa palavra prudente é usada no Novo Testamento, quando aquele camarada constrói a casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. É usado em Mateus capítulo 10, quando diz que o crente deve ser prudente como a serpente. Está sempre esperando alguém que a serpente dê o bote. Ou não, a serpente esperando, enfim, que alguma coisa aconteça. Irmãos, estar preparado para a volta de Cristo é agir com fidelidade, com lealdade e agir com prudência. Tentando construir, digamos assim, a sua casa da vida a partir do alicerce bíblico. O crente verdadeiro, ele busca uma vida coerente. Eu fico imaginando então, lá o crente verdadeiro, no meio da grande tribulação, sofrendo, tendo terremoto, fome, perseguição e tudo mais, ainda assim tentando dar de comer aos seus irmãos, outros crentes, tentando socorrer um ao outro, tentando viver a vida cristã porque está próximo do fim. E de repente, quando Jesus chega, ele fala, nossa, eu estava tão envolvido no trabalho que nem percebi o Senhor está chegando. Opa! Mas o texto apresenta para a gente o servo, o crente nominal. Versículos 48 a 50. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Veja como que é esse camarada que não é crente, que vai depois para um lugar de choro e ranger de dentes. Veja como ele diz que tem fé, o meu Senhor. Mas veja como ele vive. Comece a bater em seus conservos. Irmãos, crente que é crente não resolve as diferenças na pancada. Crente que é crente, você pode até ter problema com ira, mas não é na pancada que resolve. Crente que é crente não resolve as coisas com violência. Talvez só consegue repelir um ataque terrorista. No máximo, chega. Crente que é crente não vive a comer e a beber com os beberrões, sendo mais um. Interessante que Jesus o coloca no versículo 51, lhe dará lugar com os hipócritas. A fé dele não era verdadeira, era só uma máscara. Ele o punirá severamente. Literalmente significa, o Senhor o cortará em pedaços. Uou. Ah, é? Você se dizia crente, batia nos seus irmãos? Você se dizia crente e saía para a noitada? Vem cá. Agora o Senhor vai cuidar do escravo. Vou cortar pedaço por pedaço. Dá o dedinho aqui. Uou. E vai para um lugar em que os hipócritas vão.
vão. Os fariseus vão. Um lugar em que há choro e ranger de dentes. Deus não o trata como um crente fraco. Deus o trata como um incrédulo. Porque é isso que ele é. Alguém que se diz crente, mas não é. Mais uma vez, irmãos, não existe fé teórica. Não existe cristianismo teórico. Ou o cristianismo muda a vida de alguém, aos poucos, com altos e baixos, com avanços e recuos, mas se não há avanços, não há fé. Ou então, não é um cristianismo verdadeiro. Crente verdadeiro vive preparado, pois Jesus vem como um ladrão, Jesus volta como um patrão, e finalmente, capítulo 25, versículos 1 a 13, diz assim: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas velas, suas candeias, suas luminárias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Olha agora. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não são das minhas. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O crente verdadeiro vive uma vida sensata e preparada, porque Jesus vai voltar não só como ladrão, não só como patrão, Jesus vai voltar como um bom noivo judeu. Eu vou contar a história para vocês. Irmãos, eu fiquei curioso de ver como é o casamento judaico, né? O casamento antigo, no judaísmo, ele era um casamento com 3 fases. Primeiro, tinha um noivado, um compromisso pré-nupcial. Depois tinha o pedido de casamento, que é a segunda etapa. Nesse pedido de casamento, provavelmente José e Maria estavam nesse momento, eles tinham 1 ano de uma aproximação, mas não tinham relações, não moravam junto, mas havia já um pré-casamento arranjado e que já era quebrado só com divórcio. Mas depois de 1 ano, mais ou menos 1 ano, o noivo combinava com o pai da noiva e, juntamente com os seus amigos, onde eu pesquisei isso daqui, e saía para encontrar finalmente a noiva. E aí havia uma festa que era preparada, um banquete, e ia toda uma procissão de pessoas junto com o noivo, fazendo a surpresa para a noiva, de que aquele era o dia final do casamento, em que haveria o banquete e eles consumariam a sua união. Então, olha que, achei até romântico, hein? Então, tá lá a noiva sabe a época, está para fazer 1 ano, será que ele vem? E aí ele chega e vai com seus amigos e tem toda uma procissão, e aí é hoje, aí começa a festa, enfim. A ideia do que seria a vinda de Jesus. A época que isso vai acontecer, todo mundo sabe.
o dia e a hora que o noivo chega, ninguém sabe. Surpresa. Parábola da ideia de que existem 10 donzelas que vão compor essa procissão do noivo. Todas ali, ai, a gente vai chegar junto, vai ter o casamento, vamos. Não? Olha que interessante. O que torna umas sensatas e outras tolas não é o fato delas dormirem. No texto, todas dormem no versículo 5. O que torna algumas delas sensatas e outras tolas não é o fato delas terem a lanterninha ali, a candeia. Irmãos, o que faz algumas delas sensatas, 5 delas, é que elas realmente confiam que o noivo vai chegar. E elas se preparam para isso. Elas têm essa fé de que o noivo vai cumprir a sua palavra e elas vivem de acordo com o que elas creem. Enquanto as outras, não, o noivo vai chegar, não, a gente está preparado. Mas no fundo não confia nisso, não se prepara nisso. É uma fé que é da boca para fora. Vivem a vida como se a vinda do noivo fosse uma mera hipótese. E as outras não, as outras têm essa expectativa tão grande, sabem tanto quem o noivo é, confiam tanto nele, que sabem que quando ele aparecer, elas que trabalharam o tempo todo ali para participar da procissão, elas estarão lá. Irmãos, isso é a fé verdadeira. Fé não é apenas falar o que é certo sobre Deus. Não é apenas falar o que é certo sobre Jesus e sobre a salvação. Fé não é saber algo sobre Deus e seu Filho. Fé não é seguir regras. Fé verdadeira é quando você confia tanto em quem Deus é, tanto no que Jesus fez e disse, que nós estamos dispostos a mudar a vida inteira por aquilo que Jesus disse, por aquilo que Jesus é. Isso é fé. Quando alguém diz que tem Jesus, não quer dizer que a pessoa tenha. Olha que interessante. Quando Jesus olha para aquelas que dizem que eram da procissão, mas que de verdade não acreditavam que o noivo chegaria, ele usa palavras muito duras. Olha comigo o versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Uou! Não conheço vocês. Quem são vocês? Não é um caso de pessoas que conheceram a Jesus e o abandonaram. É o caso de pessoas que nunca conheceram Jesus. Nunca conheceram o noivo. Como que você sabe? Elas não se prepararam para receber o noivo do jeito que ele ordenou. Como que a gente sabe que a fé delas nunca existiu? Porque elas simplesmente não confiavam no noivo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus é como esse noivo judeu que vai vir para o seu casamento a qualquer momento. É interessante que nós temos tratado aqui a grande tribulação, irmãos, como algo real. E é interessante que a maioria das posições escatológicas concorda com a grande tribulação. Mesmo os amilenistas, amilenaristas, que não acreditam no milênio, acreditam na grande tribulação. Pré-tribulacionistas, pré-milenistas acreditam na tribulação. Pré-tribulacionistas, pré-milenistas, pós-tribulacionistas acreditam na tribulação. O que é interessante é que o que nós não sabemos é o seguinte: desses sinais de Mateus 24, a gente entende que haverá um agravamento histórico. Mas o que nós não temos certeza é se esse agravamento histórico daqueles sinais de terremoto, de fome e tudo, isso já não começou. Se não é possível em algum momento já entrar no final da grande tribulação, vai saber, semana que vem começa a construir o templo. Você fala, opa, entramos.
E aí quando Jesus pode voltar? A qualquer momento. Mas o ponto central da passagem é simples. Aliás, sugiro que os irmãos depois deem uma lida no livro do Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Ele discute num capítulo quão próxima é a vinda de Jesus. Ele discute esses fatos aqui. Mas o ponto central da passagem é o seguinte: se você não é um crente verdadeiro, se a sua fé é retórica, a sugestão do texto é: não espere mais. Entrega de fato o seu coração, a sua vida nas mãos do Senhor e viva a partir da sua conversão uma vida que realmente corresponda à fé verdadeira. Interessante que, como pastor, às vezes nós vamos conhecer irmãos que já são na igreja, irmãos que vão chegando e tudo mais. E ao entrar um pouquinho na vida dos irmãos, o pastor Jairo Moreira falava que o pastor ele tem, não é só o direito, ele tem o dever de entrar um pouquinho na vida dos irmãos, conhecer um pouquinho a realidade. E às vezes a gente fala: meu Deus, será que todo mundo que está aqui é crente? Será que eu sou crente? Irmãos, e outras pessoas que às vezes a gente conhece no nosso convívio, não necessariamente da igreja, mas pessoas aqui, ali na cidade, às vezes o camarada é crente 10, 20, há 30 anos e não muda, não cresce. Crentes que vivem a vida cristã como se ela fosse um apêndice, ou com toda a sinceridade, mais uma apendicite do que um apêndice. Irmãos que tratam a igreja de Jesus, seja ela qual for, com a sua manifestação local, como se fosse um calvário. Ah, igreja. Irmãos, avalie se você é crente. Paulo avalia a própria fé às vezes. Se é que de fato estamos no Senhor Jesus. Mas se você chegar à conclusão de que ainda não é, ainda dá tempo. Um dia a porta vai fechar, mas não fechou ainda. Um dia quem não estiver preparado vai ficar de fora. Uma fé nominal, não verdadeira, não genuína. Um dia vai ter aquela ideia de quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Mas ainda não é assim. Mas o crente verdadeiro, ele vive a vida preparado. Porque ele sabe que Jesus volta como um ladrão. Sabe que Jesus volta como um patrão que saiu. E sabe que Jesus vai chegar para o seu casamento como um noivo judeu. Mas eu queria encerrar olhando um aspecto mais positivo do texto. Sim, tudo que nós vimos até aqui trata da coerência da fé, de como viver a vida cristã correta, mas eu queria tratar um pouquinho da glória que está no texto e que a gente não lidou ainda com ela. Que está no versículo 10 do capítulo 25. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E olha agora. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Eu quero lidar com essas que entraram agora, para a gente encerrar nosso estudo aqui. As que estavam preparadas, as que tiveram a preocupação de seguir as instruções e comprar o óleo, as que tinham uma fé tão verdadeira no que o noivo falou, que se prepararam como se aquilo fosse real, e era. E que existe algo muito interessante aqui, são essas que entram no banquete nupcial. Irmãos, se tem algo que eu amo hoje, é festa de casamento. Aliás, Jojo e Miri me mandaram ontem um videozinho deles na festa de casamento que eles estavam ontem, e falaram: e aí, e alguém da Trindade? Quem vai casar para a gente ter uma festona na igreja? Estamos orando aí, estamos orando, né? Mas cedo ou mais tarde Deus prepara. Interessante que eu não ligava muito para a festa de casamento antes. Com o passar dos anos se tornou a minha, talvez a nossa,
festa favorita. É em festa de casamento que a gente se alegra. É em festa de casamento que a gente canta. Você quer ver o pastor da igreja dançar? Cada um tem o seu talento, né? Vamos todos numa festa de casamento. Alguns viram e não se escandalizaram, estão aqui hoje, né? Alguns não aguentaram sair da igreja. Não. Em festa de casamento, a gente come e bebe refrigerante. Um vinhozinho, talvez. Do cordeiro vai ser um vinhozinho. E às vezes tem até banquete. Irmãos, como é gostoso estar numa festa de casamento de pessoas que a gente gosta. Se pela fé a gente estiver preparado para a volta de Jesus, o que esse texto nos indica é que quando a gente entrar naquele casamento, vai ser o maior festão de casamento que esse mundo já viu. Eu fico imaginando a festa que vai ser. A história do mundo termina em festa de casamento. Já observou isso? Para a gente, a história do mundo não termina em fogo. Não, termina em festa de casamento. E mais, a história do mundo termina numa festa de casamento em que nós, os crentes, somos os convidados. Turma, a gente vai se abraçar lá. Sabe quando está na festa, aquele momento? Só com a gravata já na cabeça. Pulando de alegria. Chegamos, acabou. A gente vai ter a oportunidade de cumprimentar o noivo. Dar um abraço no cordeiro. Falar obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, você me pôs para dentro. A Mercê está lá fora. A gente vai ver os outros convidados, que são os nossos grandes heróis da história. Fala, Charles Spurgeon. É você? Sim, sou eu. Uou, mano. Davi. E aí? Mas o que é interessante é que nessa festa, ainda no versículo 10 vai dizer, está tudo isso acontecendo. Festão está rolando. Versículo 10. E a porta foi fechada. Por isso eu digo, quer participar da festa? Entra para a lista de convidados agora. Porque se esperar demais, a porta vai ser fechada e ninguém mais entra. O momento certo para, pela fé, nos entregarmos a Jesus é hoje. A gente tem que estar preparado porque Jesus é esse ladrão que vai chegar. É esse patrão que vai voltar. É esse noivo que vai vir para dar uma festa sem que ninguém saiba o momento exato. Vamos orar. Senhor, eu não tenho vivido a vida muitas vezes lembrando da sua vinda. Preocupado com coisas tão pequenas como a autossatisfação, como a descansar tranquilo, como aproveitar minutos com coisas que não têm relevância alguma. Senhor, me permita mudar. Me lembra que o Senhor vai voltar a qualquer momento. Lembra os meus irmãos também. Que a gente viva uma fé coerente. Uma fé verdadeira que ela é exalada pelos nossos poros. Que as pessoas olham e falam, nossa, esse eu não sei, mas é crente. E que a gente seja assim, de dentro para fora, crente de verdade. Crente no trabalho, na escola e crente em casa. Que a gente seja crente verdadeiro sozinhos. Lembrando que quando o Senhor voltar, são esses que são os verdadeiros fiéis.
Gente que crê tanto em Deus, que vive para Ele. Que eu seja assim, os meus irmãos aqui também. Se há alguém entre nós, mesmo membro da igreja, que tem uma fé ainda não genuína, Senhor, produza essa fé. E que a gente perceba essa transformação e que naquela nossa grande festa estejamos todos juntos, alegres, curtindo o fim da história e a vitória do Cordeiro. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém.